a inspeção veicular e o Brasil. Existem dois fatos que eu gosto sempre de mencionar, principalmente quando apresento alguma coisa relacionada à inspeção veicular. Uma é que eu costumo dizer, uma moeda, para ter valor pecuniário, ela tem que ter duas faces. Se ela tiver uma face só, essa moeda não vale nada. E nessas faces estou colocando agora o usuário, o cliente, o cidadão de um lado e o governo, o provedor de serviço do outro. Um outro exemplo é Jesus, quando os filisteus tentaram confundi-lo, mostrando, escuta Jesus, a quem é que devemos pagar o imposto? Devemos pagar Roma ou não? Aí Jesus respondeu para ele, me mostra uma moeda que você tem aí. Aí mostraram a moeda para Jesus e ele disse, o que está aparecendo aqui? Aí ele disse, aí é o perfil de César. Aí Jesus respondeu para ele, então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Sem nenhuma conotação religiosa, é o que acontece na inspeção veicular, a história da inspeção veicular no Brasil. Nós combinamos cidadãos desinformados de um lado e um governo preocupado com a arrecadação do outro, sem fornecer. É a moeda que só tem o lado cidadão desinformado, ou é aquele cidadão que quer se informar e quer ter o serviço que o governo não presta da maneira que devia aproveitar. Eu ouvi aí recentemente de um político dizendo que o atual governo do Rio de Janeiro, tinha acertado quando suspendeu as inspeções veiculares no Rio de Janeiro, porque o Rio era o último estado do Brasil a exigir, o Brasil era o único país do mundo a exigir inspeção obrigatória. Lê do engano, né? Vamos entender, antes de mais nada, o que é essa inspeção técnica veicular. A inspeção técnica veicular, ela tem de dois tipos. Tem a ligada à segurança do veículo e tem ligado ao meio ambiente. A ligada ao meio ambiente, basicamente, é a inspeção dos níveis de ruído que esse veículo emite e o nível de emissões de gases poluentes que o veículo também emite. Do lado da segurança, são itens ligados com freio, suspensão, equilíbrio dos motores e por aí vai, né? Se os itens todos de segurança estão de acordo com as normas emitidas pela autoridade reguladora do país, né? O fato de que isso, o Brasil é o último país do mundo a ter obrigatório, não condiz com a história. Na Alemanha, por exemplo, existe inspeção veicular há mais de um século e meio. Na realidade, as inspeções começaram inclusive nos trens, passaram pela inspeção de caldeiras e nos veículos. E essas inspeções são obrigatórias. Posteriormente, com o advento da União Europeia, todos os países que são aceitos como membros da União Europeia, um dos pré-requisitos é que eles passem a exigir inspeção técnica veicular, anualmente ou de acordo com um período fixado. E quem fixa os requisitos de segurança não é mais o país individualmente considerado, mas é a União Europeia, é o Parlamento Europeu. Então, na Europa e em todos os países que fazem parte da União Europeia, existe a inspeção de segurança veicular, composta da parte de segurança e da parte ambiental. Bom, o outro exemplo é no Japão. No Japão existe a inspeção veicular. Nos Estados Unidos existe a inspeção veicular, de forma mais simples ou mais rigorosa, mas existe. Isso traz benefícios de um lado e segurança do outro, né? O benefício para o governo, porque arrecada uma quantidade razoável de impostos, e benefício para o proprietário do veículo e para o transeunte, né, que circula numa cidade com veículos menos poluentes e mais seguros, né? Uma coisa interessante, e vamos ver o que aconteceu no Brasil. O Brasil já há mais de talvez 20 anos que a inspeção veicular foi, voltou, e ultimamente, não só o Brasil, como a Argentina, imagino que os demais países do Mercosul, não existe mais a inspeção de segurança veicular, né? Deixamos de ter
as informações como proprietário ou como usuário de ônibus, por exemplo, se os ônibus estão seguros ou não estão seguros. Então não é nenhum fato, digamos, inédito soltar uma roda de um ônibus desse e matar um cidadão que está atravessando na rua, sequer estava dentro do ônibus, e morre atropelado por um pneu que se soltou. É um freio que não freou, né? Não é a luz do freio que freia o carro. O que freia o carro é o sistema de frenagem, o ABS, o tambor, ou pastilhas de freio. E nós achamos que a luz do freio que está acendendo é que faz o freio do carro atuar. É curioso, eu estava pensando outro dia, e já há algum tempo que eu tenho notado, se vocês observarem os principais veículos das montadoras com unidades fabris no Brasil, unidade montadora no Brasil, os veículos mais sofisticados não são feitos no Brasil, são feitos na Argentina, são feitos no México ou são feitos até no Uruguai. Aí eu fiquei pensando, não, mas tudo bem, bom, isso para mim explica agora porque não tem nenhum veículo brasileiro, ou número insignificante, exportado para um dos países sede dessas empresas que têm montadoras no Brasil. Por quê? Porque os veículos montados no Brasil são de 2 ou 3 gerações mais atrasados do que os veículos fabricados nos seus países de origem. Por exemplo, na Europa, né? Um veículo português feito a inspeção veicular em Portugal pode circular em qualquer país europeu, porque os testes em Portugal são de mesmo nível de rigor e atendem às mesmas normas técnicas que um veículo fabricado ou montado na Alemanha, né? No Brasil, as montadoras estão sopa no mel. Elas fabricam veículos de última geração nos seus países de origem e fabricam veículos 2 ou 3 gerações mais atrasadas no Brasil. Vendem aqui porque nós temos uma indústria que é protegida pelas alíquotas de importação para não concorrer, não sofrer a concorrência dos países mais avançados. Eu fico me perguntando, com a recente empolgação de governos e empresas no Brasil, com um recente anúncio do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Daqui a X anos, não importa, são 5 ou 10 anos, né, vão poder importar veículos da Europa sem nenhuma alíquota de importação. Vai ser uma liquidação das empresas brasileiras. E elas vão conseguir se atualizar dentro desse curto período? Não vão, né? Então, quando eu falei no começo de que era de um lado uma moeda cidadãos desinformados, e do outro lado o governo, né, arrecadador, imagine o que está se pagando, não vamos entrar no detalhe, mas nos países, nos estados, quanto cada estado está cobrando para renovar a licença dos veículos, né? São valores astronômicos, considerado que basicamente nenhum serviço técnico de segurança é prestado de volta. E quais são os benefícios da inspeção veicular? Pergunto para o proprietário, é burocracia. E a burocracia, se vocês olharem as inspeções que eram feitas pelo Detran no Rio de Janeiro, né, onde eu moro, vocês vão ver que na inspeção de gases não tinha resultado nenhum. Vinha em branco. Quer dizer, você pagava por um teste que era lá, o computador rodava, mas não vinha. Você vai em qualquer desses países que tem inspeção de gases e ruídos, vem um resultado. E se o seu carro não passou no teste e você tinha feito uma revisão pouco tempo antes, você tem o direito legal de voltar na oficina que fez o check-up, você pegar o dinheiro de volta ou repetir o teste que não foi feito. Se tem uma peça que foi vendida como nova e ela foi recalchutada no Mercado Livre, etc., você tem o direito de voltar na oficina que forneceu a peça e recuperar a peça de volta. Então, rapidamente, eles estão os benefícios de uma ITV quando bem feitas, que nunca foi o caso no Brasil. Redução de acidente de trânsito, né? Tem dados aí, é só entrar no Google que vocês vão ver, de 10% a 15% de redução de morte no trânsito por falta de segurança nos veículos. É verdade que tem também as estradas mal projetadas. Redução da poluição ambiental de gases e ruídos, principalmente nas grandes cidades. Uma diferença marcante. A cidade de São Paulo, por exemplo, não faz a inspeção, teve que recorrer já há bastante tempo ao rodízio de veículos, não só
pela poluição, como também pelo número de veículos que está. Geração de mais de 30 mil empregos diretos nas estações, desde que feito de maneira profissional, né? Redução do consumo pela melhor regulagem dos motores. Um veículo bem regulado reduz o consumo em 10 a 20%. Né? Melhora do nível de qualificação das oficinas mecânicas. Né? Você vai hoje lá, você leva, manda consertar o seu automóvel e você não sabe se o freio está freando, se o amortecedor está amortecendo. O que é que você faz nesse país? Eu vou fazer um reparo mais profundo no veículo. O que eu posso fazer lá? Levo numa estação de inspeção veicular e faço uma inspeção. Pago lá uma taxa que é irrisória, comparando com o preço que eu paguei pelo reparo do meu veículo. Eu sei se aqueles itens que a oficina disse que foram trocados e reparados foram efetivamente trocados e reparados. Eu conheço casos aqui que saíram da oficina, pararam 2 dias depois, porque a peça não era original, porque não foi trocada convenientemente. Evidente que isso exige uma melhor qualificação dos mecânicos, dos profissionais nessas oficinas mecânicas. Eu uma vez fui comprar um carro lá para minha casa e estava lançando o Volkswagen TI, injeção eletrônica. E eu optei por uma injeção convencional. E levou décadas para que toda oficina, eu não sei se existe ainda isso, é verdadeiro até hoje, que ela soubesse trabalhar e reparar um veículo com injeção eletrônica. Né? Isso não se aplica só em automóvel. Essas televisões que só faltam falar, ou até falam, né? Eu me pergunto, vamos comprar, quantas oficinas conseguem reparar com segurança e com garantia para o consumidor? Né? Então, maior segurança dos usuários na utilização dos veículos. Tem um caso que é um fato, né? Se você, na Alemanha, eu imagino que isso se estenda para os outros países europeus, se você tem um carro que você já usou e pretende vender, se você realizou uma inspeção veicular, mesmo que não tenha sido o prazo obrigatório, você fez ela e recolheu o laudo, e se você tem outro carro igualzinho, com a mesma quilometragem, do mesmo ano, mesmo modelo, etc., que não realizou a inspeção ainda, a diferença do preço de revenda entre um carro e outro é de quase 20%. Então, se você juntar esses benefícios, é evidente que é uma segurança para o proprietário saber que ele está levando a família de férias. Para citar um exemplo, em Portugal, né? Está mexendo tanto com os nossos patrícios, nas concessionárias oficiais dos veículos, até o piso é padronizado e é checado nas inspeções. Por quê? Você manda regular o farol, se o farol tiver maior ou mal regulado, você pode ter um acidente fatal nas estradas. Você está cegando o veículo que está vindo em sentido contrário, ou o seu farol não está iluminando para lhe dar a segurança necessária. Portanto, nenhum desses países, me parece, é mais competente, mais inteligente do que o Brasil. Todos têm inspeção veicular. Eu acho que está na hora do Brasil ter. E mais cedo ou mais tarde ele vai ter que fazer isso. Porque senão não há indústria brasileira montadora que vá conseguir fazer frente a uma concorrência que virá com redução das taxas alfandegárias.